Esse é um vídeo em que eu quero compartilhar com vocês a maior derrota que eu tive até hoje. Compartilhar os bastidores de 2019, como é que foi pra mim um dos anos mais difíceis da minha vida em termos emocionais. O ano que eu me senti mais frágil, mais fraco. E já tem um tempo que eu quero trazer isso pra vocês, só que eu não me sentia pronto. Porque a ideia com esse vídeo não é eu me vitimizar, não é eu me fazer de coitado, não é eu chorar as pitangas. Não, eu quero mostrar pra vocês as dificuldades que eu tive, porque assim elas vão ter menos poder sobre mim. E porque eu acho que pode acabar ajudando alguém que passou por uma situação, está passando por alguma situação similar. E principalmente também para mostrar que a gente não é perfeito aqui no Vida Titã. A gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas dificuldades, a gente fala sim de performance, de se tornar a melhor versão de si mesmo, de sair da zona de conforto, de buscar, mas não é sempre que a gente consegue, não é sempre que a gente consegue vencer a nós mesmos. A gente também falha, a gente também cai. E hoje eu quero trazer a minha maior queda até hoje, minha maior derrota pra mim mesmo. Quero compartilhá-la com vocês. Para dar um pouco de contexto, então, para fazer sentido o que eu vou falar, na metade de 2017 eu tomei a decisão de, quando eu estava me formando, meus pais não tinham mais dinheiro para me sustentar aqui em Porto Alegre, porque eles pagavam meu aluguel, eles basicamente pagavam tudo, quase tudo. E eles não tinham mais condições, a crise estava muito forte no Brasil, eles não estavam conseguindo vencer direito. E eu estava para me formar e eu não estava conseguindo emprego direito também, por vários motivos que eu não vou entrar aqui agora. Mas eu decidi arriscar tudo e transformar o Vida de Titã, que na época era só um canal no YouTube, numa empresa. E eu tinha 2 meses para isso. Eu tinha 2 meses para, de alguma forma, fazer o que eram os vídeos do YouTube naquela época, dali tirar alguma coisa que pagasse as minhas contas. E eu também não vou entrar muito a fundo nisso, mas depois de, meu Deus, muito esforço, foi o momento da minha vida que eu mais me esforcei. Ali de agosto de 2017 até dezembro de 2017, eu consegui transformar a vida de Titã numa empresa, eu consegui me sustentar, eu venci, mas essa é uma história para outro dia. Foi a minha maior conquista, assim, mas hoje não é o dia da maior conquista. E daí entrou 2018 e eu segui me esforçando, segui dando o meu máximo. Só que chegou a metade de 2018, eu comecei. Na época eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu comecei a largar meus hábitos, um por um. Tudo aquilo que eu pregava, que eu botei muito esforço para construir, academia, alimentação, deep work, meditação, tudo, todos os hábitos, banho gelado, começou um por um sair. Comecei aos poucos, por quê? Porque eu comecei a enjoar deles, eu não queria mais fazer os hábitos, eu tava de saco cheio. Eu não via. Eu sabia que aquilo era importante pra mim, eu sabia que aquilo me agregava muito, só que eu não tinha mais saco pra fazer aquilo. E daí aos poucos eu fui largando. Primeiro eu parei com a academia, na metade do ano, de pouquinho em pouquinho, cada um deles foi saindo. E eu lembro que eu ficava menos feliz no início de 2018 ali, com a Vida de Tanto sendo uma empresa saudável e tudo. Eu tava vendo a melhor época da minha vida, eu tava muito feliz. Eu tinha ressentido uma conquista fantástica com tudo isso. Só que essa felicidade foi caindo assim. E a ansiedade foi aumentando. Chegou um momento em 2018 que eu tava com 5 doenças de estresse pseudo-somática, eu não lembro agora, enfim, 5 doenças de estresse acontecendo no corpo ao mesmo tempo, de tão ansioso que eu tava. E eu pensei que a solução na época era eu seguir me esforçando, que era a minha zona de conforto tentando me vencer, eu segui botando esforço, segui dando o meu melhor. Só que é como se eu estivesse tentando segurar a areia com as mãos, assim, foi resbalando, foi caindo, assim, um hábito, a performance, tudo foi se esvaziando. Até que chegou janeiro de 2019 e eu tava na praia, eu tava numa praia em Florianópolis, linda, com amigos meus, a gente tava jogando bola na beira da praia, depois a gente ia surfar, e a gente voltava, jogava um pouco mais de futebol, tava só com pessoas que a gente gostava, o dia tava perfeito e eu não tava feliz. E aquele foi a primeira vez assim que eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada, porque tava tudo certo, eu não tava com problema nenhum. Eu não tinha problema, nada de ruim tava acontecendo na minha vida e eu não tava feliz.
E eu não sabia o porquê. E eu lembro que eu comentei com os meus amigos lá, falei assim, bah, tipo, tem uma coisa errada, eu acho, porque olha só onde é que a gente tá, olha tudo que a gente tá fazendo e pra mim meio que tá, tanto faz. E eu não. E eu sinto que eu deveria estar muito mais feliz do que eu tô agora. E eu me sinto mal por eu não estar feliz, porque daí é como se eu não estivesse valorizando isso que tá acontecendo. Daí tá, passou isso. E daí volta o ano, eu volto a trabalhar, né? Tipo, eu tirei umas fériasinhas, alguns dias ali na praia. E daí o segundo sinal veio quando eu tava indo almoçar com um amigo meu. A gente saiu, a gente trabalhava no mesmo coworking, o Dudes. A gente foi almoçar. E daí eu falei pra ele assim, bah meu, tu não sente tu não sente que às vezes ir almoçar é muito esforço? De pegar e ter que ir lá no restaurante pra comer a comida e voltar, tu não acha que isso às vezes é muito esforço? Ele olhou pra mim assim, não, meu, não acho. E eu lembro disso, assim, que naquela época até ir comer era muito esforço pra mim. Tudo como tava começando a ficar pesado. E naquele momento eu já quase não tinha nenhum hábito rolando. Mas eu tava constantemente no esforço de reencaixar eles. Por mais que eles tinham saído da minha vida, eu não tava em paz com que eles tinham saído. Eu tava o tempo todo tentando botar eles de volta. Então o que acabou acontecendo a partir dali foi uma montanha russa, assim, em relação ao meu estado emocional. Eu ficava mal, eu não conseguia fazer as coisas, eu ficava sem energia, deixava de fazer, de executar, e deu, não posso, puf, e daí tentava voltar com tudo de vez. E daí sustentava aquilo por uns dias e daí caía, e daí assim ia. O que foi uma merda, porque eu não tinha estabilidade nenhuma, eu não tinha estabilidade emocional, eu não tinha estabilidade com as coisas com que eu me comprometi, não tinha estabilidade no meu trabalho, as pessoas não podiam confiar em mim, porque eu me comprometia com umas coisas, às vezes eu fazia, às vezes eu não fazia. Começou a ficar uma bagunça a minha vida. Sério, começou a tudo sair do meu controle. E daí até que um dia, o momento assim que eu vi que eu tava mal mesmo, que eu nunca vou esquecer, é quando eu tava sentado aqui, tava mexendo no meu computador, eu fiquei com sede, e eu fiquei com preguiça de levantar e buscar um copo d'água que é virando lá atrás dessa parede aqui, cozinha. E daí eu vi que tinha alguma coisa errada, aí eu vi que tinha um problema. E esse foi o grande lance que aconteceu comigo. Eu não enxergava até então o quão mal eu tava. E quando as pessoas vinham tentar me falar, minha família, os meus amigos, eu ficava irritado. Porque eu não podia aceitar aquilo. Eu não tava conseguindo aceitar, eu não tava conseguindo ver que eu tava perdendo pra mim mesmo. Que era uma coisa que a minha vida inteira eu mergulhei. Me orgulhei. Não mergulhei, que eu me orgulhei. Que eu nunca perdia pra mim mesmo, que eu sempre conseguia dar a volta por cima. Claro, às vezes o medo, a ansiedade, o desconforto tomava o melhor de mim, mas era muito raro. E naquela época, meio que ele tava vencendo sempre. E eu não conseguia admitir, não conseguia olhar para aquilo. Então toda vez que alguém apontava para aquilo, eu me irritava e saía de perto, ou eu parava a conversa. E não conseguia ver. Eu simplesmente não conseguia ver o que tava acontecendo. E aquilo, então, só foi piorando, né? Vocês perceberam, por essa época eu fiz o vídeo do cansado de estar cansado, porque eu tava exausto de estar nessa batalha, nesse conflito interno, porque essa negação só fazia com que eu gastasse mais e mais e mais energia. E todo mundo tentando me ajudar e eu não deixando as pessoas me ajudarem, porque eu não conseguia admitir pra mim mesmo que eu tava mal. E eu tenho amigos, família, eu tenho pessoas fantásticas ao meu redor, eu tenho pessoas perfeitas ao meu redor. E isso era uma coisa que mais me doía nesse ano, assim. Porque eu tava mal, eu tava triste, eu tava sem energia e não tinha nada errado. E eu me sentia culpado por eu estar mal sem ter nada errado. Sem ninguém da minha família estar doente, eu não estava passando por dificuldade financeira, estava tudo certo. E eu estava me sentindo num dos piores momentos da minha vida e aquilo me deixava mega confuso e não fazia sentido nenhum. E eu me sentia mal por estar assim. E eu queria crescer, eu queria me desenvolver e eu não tinha energia, então eu me sentia culpado por eu não estar fazendo. Tava uma merda. Até que então eu consegui unir forças pra
aceitar, digamos assim, que eu tava precisando de ajuda. Daí eu fui atrás de uma psicóloga, achei uma e comecei a fazer terapia, o que me ajudou muito, muito mesmo, assim. Bah. Aí passou um mês, eu tava melhorando bastante, só que durante um bom tempo eu fiquei nesse vai e vem, nesse tô melhor, agora vai, daí eu falava pra todo mundo que eu tava bem, que agora ia, e daí eu começava a me comprometer com um monte de coisas, porque eu dava uma pequena melhorada, né, sentia um pouco mais de energia, melhorava um pouco, daí achava que eu era o dono do mundo, e daí que eu tinha voltado assim indestrutível, começava a fazer as coisas, e daí era demais, eu não queria largar, e caía tudo de novo, e daí ficava nesse vai e vem, nesse vai e vem. Até que o Gabriel conseguiu me convencer que eu precisava de um tempo pra cuidar de mim, um tempo pra mim. Só que esse tempo, e daí eu fui pra Portugal, tentei gravar vídeo lá, volta e meia, vocês viram, vocês talvez não notaram, mas agora comigo falando, vocês podem ir lá no canal e ver. Muitos dos vídeos que eu fiz ano passado eram uns vídeos assim que eu fazia o que dava, que eu botava o meu máximo de esforço assim pra... Eu juntava toda a minha energia pra fazer o melhor, só que saía, não saíam vídeos que eu me orgulhava muito, só que pelo menos eu tava fazendo, sabe? Era melhor que não fazer nada na minha cabeça. E eu não queria fazer um... E eu não queria falar muito sobre isso antes, porque, de novo, eu tinha essa dificuldade de aceitar que eu tava passando por isso. Aí o Gabriel conseguiu me convenceu a ir pra Portugal, né? Ele trouxe a ideia de eu ficar um tempo lá pra mudar a rotina, mudar o ambiente, eu consegui cuidar de mim. E daí eu fui, e lá meio que depois de um tempo eu consegui aceitar de verdade que eu não tava afim de fazer nada. Esse foi o ponto, assim. Chegou o momento que sempre me considerei um lutador, alguém que nunca desistia, uma pessoa que sempre ia se esforçar e continuar, que nunca perdia pra si mesmo. Lá eu consegui soltar isso. Eu consegui parar de me cobrar tanto. Porque depois eu descobri que o grande motivo pelo qual eu entrei na depressão e pelo qual eu tive um burnout é porque a minha autocobrança era extremamente excessiva. Extremamente excessiva, não sei se é um pleonasmo não, mas era enorme e eu não conseguia desligar ela. E aquilo me gastou. Aquilo acabou comigo. E lá em Portugal chegou o momento que eu consegui largar dessa autocobrança. E daí não foi muito bonito. Foram umas 2, 3 semanas que eu fiquei fazendo nada, comendo mal, jogado no sofá, só jogando no computador. Foi assim, ó, foi o fundo do poço. Mas eu sinto, eu sei que foram aquelas semanas que eu fiquei fazendo nada, que eu fiquei largado, que eu permiti o meu corpo descansar finalmente. Que eu permiti a minha mente desligar finalmente, descansar. Pra deixar a vontade de melhorar, vontade de crescer, a vontade de estar forte de novo, ser genuína, ela vir de dentro e não vir de uma autocobrança que eu tinha que estar bem, que eu tinha que ficar melhor, porque não achem que não acontecia. Eu senti uma responsabilidade enorme em estar bem, porque eu era o Augusto do Vida Titã. E aquilo pesava muito nas minhas costas. Eu pensei, como é que eu vou ficar mal? Como é que eu vou perder pra mim mesmo se eu tenho que ser o exemplo pros outros? E lá chegou uma hora que eu meio que taquei foda-se, assim. Eu pensei, não, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais suportar esse peso, não aguento mais tentar levantar toda hora. Eu preciso ficar um tempo no chão aqui. Eu preciso deixar o juiz fazer a contagem. Eu vou aproveitar os segundos. Eu preciso não tentar por um tempo. E foi isso que eu fiz por 2, 3 semanas. E foi o que eu acho que me permitiu ver, realmente encarar de verdade a situação que eu tava, aceitar 100% o fundo do poço que eu me encontrava. E depois dessa aceitação que começou a vir uma vontade genuína de me reerguer. Uma vontade genuína de ficar bem. Não porque eu tinha que ficar bem, mas porque eu queria ficar bem. Isso foi umas 2, 3 semanas assim antes de eu voltar de Portugal, que isso começou. E aos poucos eu fui conseguindo implementar novas coisas. Mas daí eu usei o aprendizado que eu tive durante o ano. Que lembra que eu falei que era altos e baixos, altos e baixos. Eu achava que chegava um momento e daí eu ia e daí eu caía. Dessa vez, quando eu voltei de Portugal, eu pensei, cara, eu vou levar o tempo que eu precisar levar pra me reerguer. Eu vou respeitar o processo de voltar. Que por mais que conscientemente eu sabia disso tudo, parece que inconscientemente eu não sabia, eu não conseguia executar. E daí eu voltei e fui respeitando o processo de volta. Colocando uma coisa de cada vez.
lidando com essa luta, essa batalha interna onde eu tentava me cobrar um monte de que eu tinha que voltar o mais rápido possível, porque tinham pessoas dependendo de mim, e ao mesmo tempo do outro lado eu não, respeita o processo, respeita a volta, toma o teu tempo. E assim eu fui indo. Uma das coisas que mais me ajudou foi o comprometimento que eu fiz com a maratona, porque o fato de estar treinando, de estar agora, né, desde uns meses pra cá, me exercitando constantemente, me ajudou demais. E daí com isso veio a alimentação junto. Enfim, um monte de coisas começaram a acontecer que eu conseguia ir respeitando o processo, ir melhorando e me agarrar pra me sentir cada vez melhor, pra ter cada vez mais energia. E eu sentia que eu tava devagarinho, porém melhorando constantemente. Dessa vez de forma constante, respeitando esse processo e não uma subida e descida. E faz umas 4 semanas que chegou uma hora que deu um clique assim. Eu tava lá na casa dos meus pais e deu um clique. Virou uma chave assim que parece que uma chama dentro de mim. Essa foi a sensação que eu tive. Como se um fogo dentro de mim tivesse acendido de uma vez só, assim. Que tudo que eu vinha trabalhando aquele ano todo para tentar melhorar, todos os aprendizados que eu havia tendo, eram peças de engrenagem. E daí teve um dia que caiu a última engrenagem e tudo se conectou e acendeu a chama, a fornalha assim dentro de mim. E desde aquele dia, e eu senti que foi diferente. E eu falava para as outras pessoas, eu falei pros meus pais, pros meus amigos, pro Gabriel, cara, agora vai, agora eu tô bem, eu tô sentindo que é diferente. E o Gabriel, eu lembro que ele ficou puto, porque ele, cara, de novo essa história, meu. Tipo, eu quero te ver bem, mas de novo a história que agora vai, porque, coitado, ele se frustrou de tantas vezes que eu falei, meu, agora vai, e daí ele criava expectativa e daí eu caía de novo. Mas eu sabia que dessa vez era diferente. E desde que virou essa chave, desde que essa chama acendeu, eu tô voando. Eu tô como... Eu tô hoje, aqui nesse momento, gravando esse vídeo pra vocês, num estado que eu não tive em nenhum momento em 2019. O quão forte eu me sinto agora, o quão preparado, o quão bem eu me sinto agora, eu não tive em nenhum momento do ano passado. E é isso que eu queria compartilhar. Eu queria compartilhar... Eu sei que eu fui e voltei na história várias vezes, eu sei que ficou meio confuso, mas eu não criei um roteiro, eu queria simplesmente compartilhar pra fora, botar pra fora como é que foi. E porque foi confuso também esse período, tipo, eu não sabia direito o que estava acontecendo, então é difícil eu voltar e dizer exatamente como estava sendo o processo. Mas fiz o meu melhor aqui pra compartilhar com vocês, pra mostrar que eu olho pra baixo assim enquanto eu tô pensando, tá, galera? Que a gente também falha, que a gente também erra, que a gente também tem nossos momentos de derrota que a gente perde pra nós mesmos aqui no Vida Titã. A vida ela não é perfeita, a gente faz o melhor que a gente consegue dela. E a gente vai ter momentos baixos, a gente vai ter momentos altos. Então, se tu tá passando por um momento baixo, lembra, tenha paciência e faz o teu melhor pra respeitar o teu processo de melhora. Não comete o mesmo erro que eu, de deixar essa culpa e essa noção de que tu tem que ficar melhor pra ontem te consumir, fazer com que tu te sinta pior e só gastar as tuas energias, porque foi isso que me manteve naquele buraco durante tanto tempo. E foi essa aceitação de que eu não tinha que ficar bem ontem, pra ontem. Foi essa aceitação e aceitar o processo de melhora e aceitar o tempo que ia levar pra eu melhorar. Foi essa aceitação que me fez me permitir realmente e aos poucos melhor, crescendo e melhorando e chegar nesse estado que eu tô hoje muito bem. Então era isso. Era isso que eu queria compartilhar. Espero ter ajudado um pouco vocês. É por isso então que eu tava distante, que eu não tava fazendo tantos vídeos em 2019. Mas agora em 2020 estamos firme e forte, eu e o Gabriel e toda a equipe, para trazer o melhor conteúdo possível para vocês, para levar o Vida Titã ainda mais longe, para trazer essa transformação de tu te tornar a tua melhor versão, de viver essa vida, de te tirar da tua zona de conforto para buscar o mais, buscar aquilo que tu quer ter, a vida que tu quer ter, com a qualidade de vida que tu quer ter. Esse é o nosso propósito, trazer isso para as pessoas, ajudar elas, auxiliar elas a chegarem lá. E criar uma comunidade de pessoas que se ajudam a chegar lá. Esse é o Vida Titã. Então, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. E vamos juntos para 2020, que esse ano o vídeo vai pegar. O vídeo não, o bicho vai pegar. Valeu, galera. Valeu. Falou e fui.